O Fábio fala aqui, ó. Em percentual, ele mandou 10 euros. Quem? Fábio? Nossa. Não, mas é outro Fábio. Eu sei, mas 10 euros é dinheiro pra caramba hoje em dia, né? Sim, hoje em dia é dinheiro. Vale uns R$1.000 já. Ele falou aqui, ó. Em percentual, quantos agentes políticos da política brasileira são consagrados voluntariamente a Satanás? Aí ele falou, corruptos e narcotráficos são satanistas? Nem sempre corrupto é satanista, mas tem muita gente no Brasil envolvido com alta magia, sim. Lembra daquele papo do Collor, que eles faziam rituais? Mas o Collor fez. Quem que falou a esposa dele falou. É, cara, falou você no sabia Fantástico. disso, Mandíbula? Falou. Falaram que eles faziam no... Onde? Lá na Dinda? Na casa da Dinda lá, que fazia ritual de magia satânico, nele. mano. Satânico lá. Matava animal, diziam animal, né? Só que aí você vê o que mais aconteceu. O PC Farias era o arquivo vivo, né? Morreu, mataram. Aí vieram dizer que era morte passional, aí veio aquele Badam Palhares dizendo que não, a rota da bala tal, foi assassinato. Bafaram o caso. Exatamente. O irmão dele denunciou ele, lembra? Morreu, Pedro Collor? Morreu, câncer fulminante. Caramba, né? Tudo muito estranho, né? Aí nós estamos falando de alta magia. O Natan fala aqui, ó. Daniel, 3 perguntas. Qual o nível mais alto que você chegou nas seitas? Qual foi a coisa mais bizarra e medonha que você viu nos rituais? E se você conheceu o Lúcifer? Cara, essa pergunta é maravilhosa. Prazer, quem é você, Lúcifer? Como vai a família? Netflix, né? Netflix. Os caras estão assistindo muito Netflix. Os caras acham que é o cara aqui, ó. Eu trouxe um amigo meu pra você, é o Lúcifer aqui. É o Lúcifer aqui, por favor. Se você conheceu o Lúcifer. O Duran fala, conheci sim. Pois é. Mas é o seguinte. Qual é a primeira pergunta? Qual é a primeira? Eu esqueci a primeira também. Qual o nível mais alto que você chegou nas seitas? Na Irmandade. Cheguei a feiticeiro. E quais são as escalas? Depois de feiticeiro, somos sacerdote. Não, mas antes, quais são as... Antes, bom, você é aprendiz, iniciante, né? Tá. Aí vai para feiticeiro. E depois... Sacerdote, somos sacerdote. Caramba. E qual é a segunda pergunta? Qual foi a coisa mais bizarra? A coisa mais bizarra foi quando eu fui pela primeira vez, eu vi uma entidade dentro de contexto ritual. A entidade que você fala é demônio? Demônio. Eu vi uma entidade, né? E eu não tinha certeza se era uma entidade ou não, se era uma estátua, se era alguma coisa. Aí eu tive a impressão, aí que tá, temos que ponderar os detalhes. Tinha muito alucinógeno também no ambiente, tinha fumaça, um monte de coisa, só todo mundo maluco. Eu tive a sensação que o negócio se mexeu. Aí senti um frio na espinha, falei, pô, lascou esse negócio grande aqui, né? Bicho feio pra caramba. Né? Então aí tive aquela sensação, foi meio bizarro isso para mim foi bizarro. Agora Lúcifer tal, em pessoa vinha assim, e aí como é que você tá? Não, né? Em rituais assim, diziam que ele aparecia no meio do fogo, aí você via um vulto no meio do fogo, falavam que era Lúcifer, mas não... Porque nunca, quando eu vejo mesmo em rituais ou em filmes e tal, nunca é Lúcifer, né? Sempre são outros, Sempre são outros, mandam os representantes, né? Porque é arriscado também, seria arriscado talvez ele estar envolvido, não sei. Não, acho que até não, mas é um merecimento. A presença dele é um merecimento, é uma dádiva, né? Então, assim, ele veio honrar aquele grupo, veio prestigiar aquele momento. Então, quando tinham rituais tinha fogueira, assim, às vezes parecia um vulto no fogo e diziam que era ele, né? Mas nunca vi nitidamente e tal. Mas se tem uma hierarquia no céu, ele deve ter copiado essa hierarquia ao redor dele. Então ele estaria na posição de Deus. Isso, né? Exatamente. E também tem aí, gente abaixo dele muito mais com mais não é autoridade, com mais poder e os mais baixos, né? Os demônios também têm uma hierarquia. Sim. Ele é o top, né? Ele seria o poder máximo dele. Eu já li em algum lugar que existe um triunvirato são 3 demônios que reinam, não existe isso. Não, nunca ouvi falar. E a gente estava conversando antes daqui, dessa coisa territorial, que o México tem um, o Brasil tem outro, né? Sim. Já foi mapeado isso? Já foi mapeado. O Brasil, em tese, segundo ele, estaria o Leviatã, que está ligado às águas, né? Serpente marinha, o dragão do mar. Então ele estaria atuando sobre o Brasil e, curiosamente, os nossos deuses brasileiros, eles são todos ligados às águas, né? Iara, Aparecida, Iemanjá, e sempre figuras femininas, o que remete à maternidade, acolhimento, a cuidado, a mãe que amamenta,
No Antigo Egito também tinha isso, a Nequebete, né? E a Naja Vatjet, eram duas mulheres. Uma delas se chamava até Senhora dos Céus. Rainha dos Céus. Rainha dos Céus, isso. Essa Rainha dos Céus é a mesma É a mesma, muda o nome. Avistamentos de Nossa Senhora. Que É pessoal... mesmo, muda o nome. Muda o nome. Você vai passando pela história, você vê os sumérios, eles tinham um deus majoritário, Deus dos deuses, que era o Enlil. Né? Aí você vai para os babilônicos, eles têm um deus majoritário, que é Marduk. Então, eles pegaram o Enlil, virou Marduk. Tá. Né? Aí, mais para frente, vem a Síria, né? E chamam de Assur, Deus supremo da Síria. Então, é assim por diante, eles vão só mudando o nome. Mas sempre tem uma figura feminina também? Normalmente, uma figura feminina que atrai mais. Né? Agora, nem sempre, por exemplo, na Grécia Antiga, tinha o deus o Dionísio, né? Que era o deus do teatro, do vinho, né? Então tinha as festas dionisianas regadas a vinho e muita orgia. O Baco é da... Pois é, aí que veio o Baco. Né? Começou com Dionísio na Grécia, né? Que era deus do vinho, do teatro, então as prostitutas se fantasiavam de donzelas, o rico de pobre, o pobre de rico, e terminava na orgia e vinho. Aí os romanos absorveram isso e mudaram o nome. Quer dizer, é o mesmo Deus, mudou para Baco. Aí veio o termo bacanal. Né? Fazer bacanal aqui, orgia e tal. E era isso que Paulo realmente batia de frente contra os romanos, né? Que aquela promiscuidade estava demais. Entendi. De Lúcifer também foi respondido, tá? O Michael Douglas falou: Daniel, sou muito seu fã. Eu comprei um mapa numerológico cabalista judaico e acho que cometi um pecado. Pode-se usar sim ou não número cabalístico? Pois é, a Cabala tem muita coisa interessante nela. Inclusive eu gravei um vídeo... a Cabala agora. É interessante. Eu gravei um vídeo chamado Árvore da Vida, né? E o conceito da Cabala, né? Do Cabalá, é fantástico, né? Eu achei interessante como pra caramba. O conhecimento é rico, né? Não tem nada, ao contrário, são mecanismos que vão te aproximar de Deus também. Você vai entender mais a divindade. E eu não vejo nada contra a Cabalá. O satanismo que profana a Cabala e faz uma numerologia cabalística satânica. Ele deforma os valores. Numerologia satânica é diferente. Entendi. Eu até falar sobre a Árvore da Vida, o Rina teve aqui segunda-feira, foi segunda agora? Segunda. E a gente estava falando sobre a criação, né? O Éden, a expulsão do paraíso e tudo mais. Uhum. Existiam duas árvores lá, Duas árvores, do conhecimento do bem e do mal. E a da vida. A da vida era da vida eterna? O que era a árvore da vida? Porque uma era do conhecimento do bem e do mal. Sem comer dessa fruta, eles não saberiam o que é certo ou é errado, é isso? Eu não teria o conhecimento da ciência. Não teriam. E o da vida? O que era essa árvore da vida? Ela daria realmente eternidade para o homem. E assim, eternidade para os seres celestiais. Então, assim, se você observar bem a narrativa bíblica, o que é muito interessante, que poucas pessoas reparam, mas as duas árvores, elas estão no mesmo espaço, estão no mesmo local, na mesma área, no mesmo perímetro, né? Então a proibição inicial era não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, da vida eles poderiam comer, por inferência poderiam comer, eles tinham acesso à árvore da vida. Eu entendia que eles tinham a vida eterna até então. Tinha a vida eterna e aquilo ali trazia manutenção da vida eterna. Exatamente, é isso que eu entendi. Porque tem 12 frutos, cada fruto no ano, as folhas trazem cura para as nações, né? Então... Eles estavam num espaço próximo e podia comer da árvore da vida e não do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal, não. Aí é claro, vão lá e comem a justa que não pode. A única regra que existia, não tinha nem 10 mandamentos, só tinha um. Só tinha uma. E vai lá e faz besteira, né? Então, as duas estão no mesmo espaço. Agora, a árvore da vida, lá em Apocalipse, mostra que ela está na Jerusalém Celestial. Ela está numa cidade santa. Ela está ladeada por rios, ela está numa cidade santa. Então, o paraíso narrado na Bíblia não é o que muita gente pensa na Mesopotâmia. Ah, não é? Entre o rio Tigre e o Eufrates. Né? Na verdade, ele está numa esfera espiritual. Porque fica muito claro, se as duas árvores estão no mesmo espaço, e a árvore da vida está na Jerusalém Celestial, e Apocalipse retrata isso, é sinal então que eles estão numa esfera espiritual.
A partir do momento que eles cometem o pecado original e comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles são expulsos do paraíso. Eles caem? Caem, são expulsos do paraíso, são lançados à terra, Sei. né, na região da Mesopotâmia. Né? Só que ali eles perderam uma série de coisas, perderam a vida eterna, né? Vão viver cada vez menos. Perdeu né? o controle sobre os animais. Perde o controle sobre os animais, tudo mais. Então imagina, os animais, eles tinham uma comunicação que eles entendiam. Né? Eles se comunicavam. Eu não consigo imaginar o céu sem animais. Né? Seria estranho. O céu sem um cachorro, sem um gato. Eu gosto de bicho, né? Fica estranho, né? Um céu sem flores. Sem pão. Sem pão, né? Aí Pois é. Então, Isso foi um easter egg? Foi um easter egg. Foi um easter egg aí, pega aí quem for. Quem pegou, pegou isso daí, hein? então, no meu entender, eles estavam no horizonte espiritual justamente porque as duas Eu aves acredito estavam no isso mesmo também. ambiente e aí foi lançado para a Terra. Foi lançado para a Terra. E será que existe ainda essa árvore aqui em algum lugar? Não, né? Não, aqui não. Não tem um reflexo dela Aqui para não. cá. É a mesma coisa da Arca da Aliança. Né? Todo mundo querendo achar o raio da Arca da Aliança. Falam né? que tá na Etiópia, outros falam que não... Sim, Hitler procurou a Arca da Aliança também, não achou. Até fizeram um filme do Indiana Jones, né? Que Exato, o pessoal tá atrás da Arca Perdida. Então, mas Apocalipse 11 diz que a Arca está no céu. É mesmo? Está claro ali. Né? E houve trovões e relâmpagos e raios e a árvore apareceu lá, tá no céu. A Arca da Aliança foi o quê? Foi uma arca... onde tinha elementos assim da própria aliança com Deus. Tinha as tábuas da lei, né? Tinha o maná, né? Tinha a vara de Moisés. Então tinham elementos ali que remetiam a essa aliança com Deus, esse cuidado de Deus para com o homem. Mas Deus levou, não está aqui. Apocalipse 11, logo no segundo versículo já aparece ali. Pô, eu achei que...